Então, gente, vamos ver um último tópico aqui nessa parte da matéria. E esse último tópico é a posição internacional de investimentos. O que é a posição internacional de investimentos? Voltando aqui no gráfico da conta financeira, a gente tem aí a evolução da conta financeira do Brasil. Essa conta financeira é o que? É o resultado da entrada e saída de investimento e financiamento de uma economia, né? E no caso aí a gente tem que a evolução do Brasil é tal que entra muito mais investimento e financiamento no Brasil do que sai. Empresas e pessoas brasileiras residentes no Brasil realizam investimento e emprestam dinheiro ao estrangeiro, mas residentes brasileiros também recebem investimentos e financiamentos de não residentes. E de tal forma que o saldo é positivo para o Brasil. O Brasil recebe mais investimentos e financiamentos do que realiza investimentos e financiamentos no estrangeiro. Só que esses investimentos e financiamentos consistem em ativos dos não residentes dentro da economia nacional. Se a Volkswagen da Alemanha realiza um investimento no Brasil, abre fábricas no Brasil, essas fábricas pertencem à Volkswagen da Alemanha. E qualquer outra empresa que você considerar está na mesma situação. Da mesma forma que a Petrobras realiza investimentos em Angola, a Angola recebe investimentos. Só que o patrimônio que a Petrobras forma na Angola é propriedade da Petrobras, que é uma residente brasileira, embora vai ter a filial lá em Angola, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque isso tudo tem a ver com o conceito da posição internacional de investimentos. O que é a posição internacional de investimentos? É a comparação entre o total de ativos de residentes contra não residentes, menos o total de ativos de não residentes contra residentes. Ou seja, você tem residentes brasileiros que têm investimentos e financiamentos a não residentes. Um certo valor, 100 bilhões de dólares, digamos. Mas residentes brasileiros, por sua vez, eles também recebem investimentos e financiamentos de não residentes. E esses investimentos e financiamentos consistem em ativos dos não residentes contra os residentes. A posição internacional de investimento diz respeito à comparação entre esses dois totais de ativos. Quando os ativos dos residentes contra os não residentes é maior do que os ativos dos não residentes contra os residentes, ou simplificadamente, quando brasileiros têm mais a receber ou cobrar e têm mais patrimônio no estrangeiro do que os estrangeiros têm dentro do Brasil, então o país ele possui uma situação de posição internacional de investimentos. Para simplificar, vamos falar em brasileiro, residente brasileiro. Brasileiro tem 100 bilhões de dólares no estrangeiro e os não residentes no Brasil têm 50 bilhões de dólares no Brasil. Então os brasileiros, residentes brasileiros, têm mais ativos fora do que os não residentes dentro da economia brasileira. Nessa situação, se diz que a economia nacional possui posição internacional de investimentos. Caso o total de ativos dos residentes for menor que o total dos ativos dos não residentes, então se diz que o país possui passivo externo líquido. Posição internacional de investimento e passivo externo líquido, rigorosamente falando, é a mesma variável. É a comparação entre esses dois totais de ativos. Falar em posição ou em passivo, posição internacional de investimento ou passivo externo líquido, é só para fazer referência ao valor positivo. Se o Brasil tem 100, se os residentes brasileiros têm 100 bilhões no estrangeiro e os não residentes têm 50 bilhões aqui, então o total de ativos brasileiros menos os dos não residentes dá 50, 100 menos 50. O país tem posição internacional de investimento. Ou, que é a mesma coisa, ele teria um passivo externo líquido de menos 50. Mas como esse passivo seria negativo, então se fala em posição internacional de investimento. Caso a situação fosse contrária, o total de ativos dos residentes fosse menor do que os dos não residentes, digamos que o total de ativos de residentes brasileiros no estrangeiro seja 100
e o total de ativos dos não residentes na economia nacional seja 200. Então 100 menos 200 daria menos 100 para o Brasil, né? Uma comparação de menos 100 para o Brasil. E daí a posição internacional de investimentos do Brasil seria de menos 100. 100 menos 200, menos 100. Mas se é menos 100, então se diz que o país possui passivo externo líquido de 100, para não ficar falando em menos, né, no total de ativos, né? Mas então, temos aí o conceito de posição internacional de investimentos. E esse conceito, ele faz referência, então, à comparação entre os ativos de residente contra não residente. E um país rico tende a ter posição internacional de investimento, tende a ter mais investimentos no estrangeiro do que não residentes. Um país rico tende a ter posição internacional de investimento. Mais ativos, os residentes nacionais têm mais ativos no estrangeiro do que os não residentes possuem de ativos dentro da economia nacional. E a ideia de falar disso é meio que hipotética. Esse valor é importante, ele faz referência ao poder relativo de um país em relação aos outros, né? Passivo externo líquido significa dizer que o país é devedor, entre aspas, do estrangeiro. No sentido, se estiver devendo financiamento, é devedor, claro. Mas se o exemplo que eu dei, a Volkswagen abre uma fábrica no Brasil, então o Brasil não está devendo nada à Volkswagen. Mas a Volkswagen pode vender seus ativos, pegar os recursos e tirar do Brasil. E aí o país vai ter que ter condições de perder esses recursos, né? Caso contrário, uma possível crise cambial surgiria nessa economia, tá? E daí que países ricos tendem a ter posição internacional de investimento, países pobres tendem a ter passivo externo líquido, né? Mas isso aí, possivelmente você nunca ouviu falar nesses dois conceitos, né? Mas é meio hipotético, abstrato, né? É a ideia de que a economia pode entrar em crise caso o estrangeiro resolva tirar todos os seus ativos do país e os residentes nacionais resolverem tirar todos os seus ativos de fora do país. Então, se liquidamente o país tem posição internacional de investimento, ele está bem, ele não vai sofrer crise alguma. Mas se ele tem passivo externo líquido, vai faltar a condição dele pagar os não residentes que estão tirando seus ativos da economia. Mas essa situação aí é hipotética, isso não existe. Quando que a Coca-Cola vai vender tudo que ela tem dentro do Brasil e ir embora? Quando que a Ford vai liquidar todos os seus ativos dentro do Brasil e levar embora? Isso aí não existe, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que ocorresse, por exemplo, a Ford resolve liquidar todos os seus ativos e ir embora. Na medida que a Ford estiver liquidando, vendendo suas fábricas, bens e direitos dentro da economia, possivelmente um outro não residente estaria comprando. Então, se por um lado sai dinheiro, de outro lado entra dinheiro, né? Então, por isso mesmo que esses conceitos aí não são muito divulgados. Eles são razões têm importância teórica. Na prática, eles são menos importantes, né? Mas então dei duas observações. Nunca que a Coca-Cola vai embora. Mesmo que for embora, se ela for embora, vai entrar uma outra empresa e compra as fábricas da Coca-Cola aqui no Brasil. Mas a questão não é nem que o país, porventura, tire, os não residentes resolvam tirar todos os seus ativos de um país e os residentes resolvam cobrar todos os seus ativos do estrangeiro, né? Retirar todos os seus ativos do estrangeiro. Não precisa pensar nesse movimento total de todos os ativos. Se você pensar só uma pequena parcela, esse é que seria o problema. Se de repente os não residentes resolvem tirar só 3, 2 ou 5% dos ativos dele do país, possivelmente isso já gera aí uma crise cambial, né? Então, esse conceito de posição internacional de investimento não é muito famoso, ele não é... população aí certamente nunca ouviu falar, mas ele tem a sua importância, né? E é com base nele que a gente pode dizer que o país está, digamos assim, à mercê do estrangeiro ou não, né? Mas enfim, temos o conceito de posição internacional de investimento. E aqui
nós temos a situação da posição internacional de investimento ou o passivo externo líquido para alguns países selecionados em 2018, tá? E valores em milhões. E a fonte é o Fundo Monetário Internacional. E aí nós temos duas tabelas que eu poderia botar uma embaixo da outra, né? Eu não me lembro como que eu ordenei. Eu acho que está em ordem alfabética aí, né? E aí nós vemos os ativos que são estimados de residente no estrangeiro e os ativos de não residente dentro de cada país. Então, na tabela da esquerda, na primeira coluna ali, a terceira linha, a gente vê o Brasil. Então, a estimativa em 2018 é de que o Brasil, os residentes brasileiros, valores em milhões de dólares, né? Os residentes brasileiros possuíssem ativos de 875 bilhões de dólares fora do Brasil. Então, pessoas e empresas brasileiras possuem investimento no estrangeiro e financiamentos ao estrangeiro no total estimado de 875 bilhões de dólares. Mas, enquanto residentes brasileiros têm esse montante no estrangeiro, os não residentes possuem ativos dentro da economia brasileira. E ali na coluna do lado nós temos a estimativa de 1 trilhão 470 bilhões de dólares, né? Fazendo os ativos menos os passivos, a gente tem que o Brasil é, entre aspas, devedor do estrangeiro no montante de 600 bilhões de dólares. Então o valor ali é negativo para o Brasil. Como é negativo, então o Brasil possui passivo externo líquido. Na linha de cima a gente já tem a Argentina, o valor para a Argentina é positivo, ela tem posição internacional de investimentos. Na linha de baixo do Brasil, o Canadá também possui posição internacional de investimentos, tá certo? E aí vocês podem dar uma olhada aí só para vocês verem a situação aí dos países, né? Mas aí fazendo algumas observações, vamos ver um país rico que é a França, ela tem passivo externo líquido, já a Alemanha tem posição internacional de investimentos, mas se a gente olhar o maior passivo externo líquido estaria na tabela da direita, o último país ali que é o United States, os Estados Unidos, ele tem passivo externo líquido de quase 10 trilhões de dólares, né? 20 vezes mais, quase 20 vezes mais que o Brasil, está em pior situação, né? Mas quando que as pessoas, empresas vão liquidar seus negócios nos Estados Unidos e tirar todos os 35 trilhões de dólares que eles têm investido nos Estados Unidos? Nunca que isso vai acontecer, né? Ou nunca, digamos aí, pelos próximos muitos anos e décadas, né? Mas enfim, temos esse caso dos Estados Unidos. Vamos ver outro caso aí interessante. Na contramão dos Estados Unidos, desse grupo selecionado aí, mas eu acredito de qualquer outro país que você considerar, a pior situação em termos de passivo é os Estados Unidos. A melhor situação é do Japão, que tem posição internacional de investimento no valor de 3 trilhões de dólares. Sendo que esses trilhões aí também devem ser comparados ao PIB do país, como uma porcentagem do PIB, né? Aí no caso a coluna estava aí, mas para não ficou meio comprimido a tabela, eu resolvi tirar. Mas se a gente fosse olhar a situação da posição internacional de investimento em relação ao PIB, a gente teria o que? Se não me engano, a Noruega, que é na tabela da esquerda, a Noruega é o país que tem a mais elevada, é um dos países que tem a mais elevada situação de posição internacional de investimento. Ela tem 800 bilhões de dólares estimados em posição, e isso dá mais do que o PIB desse país, tá certo? Da Noruega. E tem outros países em situação similar, tá bom? Mas enfim, novamente, não vou cobrar esses números na prova, isso aí é só uma exemplificação da questão aí de posição internacional de investimento. E outra coisa posição internacional de investimento é calculado em dólares, e sendo assim a gente tem que estimar os ativos dos residentes e não residentes em dólar. Então a posição internacional de investimento ela pode mudar tanto por variação no
total de ativos, investimentos e financiamentos, mas também no preço dos ativos. E esse preço pode mudar tanto por variação no preço do ativo efetivamente, quanto na variação da taxa de câmbio, né? Então, por exemplo, se a gente olhar a situação do Brasil, a evolução do Brasil ao longo do tempo, da posição internacional de investimento, a gente tem que, na realidade, o Brasil não tem posição internacional de investimento. Isso aqui eu posso até mudar, na realidade não é PII aqui, é PEL que a gente tem. PEL, evolução do passivo externo líquido do Brasil entre 2005 e 2018 em milhões de dólares, né? E, por exemplo, ali entre 2008, 9 e 10, a gente tem que o passivo externo líquido brasileiro caiu muito, né? Primeiro pela crise, que os ativos se desvalorizaram, mas, se eu não me engano, no período o dólar não valorizou muito. Na verdade, o período que eu queria chamar seria 2015, com a disparada do dólar, mantidos os preços dos ativos dentro da economia nacional e fora da economia nacional, como o dólar disparou, então o preço dos ativos dos não residentes dentro da economia brasileira em dólar acabou diminuindo. Isso reduziu muito o nosso passivo externo líquido, né? Não só devido à crise que barateou alguns ativos, mas principalmente o dólar disparou. E se a gente tivesse aqui o ano 2019, 2020, de novo o dólar disparou, então possivelmente isso reduziu dramaticamente o passivo externo líquido do Brasil, tá? Por quê? Porque posição internacional de investimento ou passivo externo líquido é a comparação entre total de ativos. Esses ativos têm um preço e esse preço é estimado em dólar. Então, esse valor pode mudar tanto pela variação do preço do ativo propriamente dito, quanto uma variação na taxa de câmbio, né? Tá bom? Mas aí a gente fica aqui agora, vamos fazer uns exercícios aí no próximo vídeo. Valeu, tchau!